Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. Alegria grande poder estar com os irmãos aqui nessa noite. E eu sempre gosto de falar isso porque, quando adolescente, na igreja, um pastor subia ao púlpito e falava assim: olha, é uma alegria estar aqui. Eu sempre pensava assim, ele está falando isso porque ele fala isso em qualquer lugar. Eu pecava assim. Então, se você estiver aqui com o mesmo coração pecador que eu tinha, neste sentido, continuo pecando em outros, eu quero dizer que é uma alegria mesmo estar aqui e ver a igreja crescer, amadurecer, perceber e ouvir notícias de que o Senhor tem atuado aqui nesse lugar. Então, é um motivo de muita satisfação. Eu abraço muito carinhosamente o meu irmão, amigo, querido, professor J.R. Vargas. Sei que Flávia Vargas está acompanhando remotamente, então fica aqui o nosso abraço para ela também. Eu estou muito feliz também de não apenas estar aqui com o J.R. e com sua família, também estar com o Davidson, um outro querido amigo, juntamente com Glícia, vi o Nuno aqui, enfim. É sempre muito bom caminhar com vocês, rever os irmãos do conselho, a igreja, enfim. E numa data tão especial. Nós já oramos e entendemos que quando nós oramos e pedimos ao Senhor que Ele fale com a gente, Ele, por misericórdia, fala. Então, eu tenho certeza de que Ele vai falar ao seu coração. Eu não saí da minha casa, deixei de estar na minha igreja para estar aqui com dúvidas a respeito de se Deus vai falar ou não. Eu sei que Ele vai falar com você. Eu trago um abraço da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja da qual eu tenho o privilégio de ser pastor, a mãe de todas, mas de uma forma muito particular, da Igreja das Américas, em nome do nosso conselho também. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar os amados para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. João 8, de 1 a 11. Está aí, o texto é o texto da mulher adúltera. Todo mundo sabe, conhece. Se você é afeito às páginas da palavra de Deus, às histórias bíblicas, você lembra desse texto. Então, eu vou fazer a leitura, você pode permanecer sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Só ouvi 3 améns. É a palavra do Senhor ao nosso coração, amado. Amém. Em nome de Jesus, é assim. É a palavra do Senhor para nós. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você um texto de Vinícius de Moraes, chamado Soneto de Separação. Eu sou muito afeito à língua portuguesa e à literatura portuguesa e brasileira. E este é um texto muito bonito. Aqueles que estão apaixonados aqui já vão ter o coração aquecido ao ler este lindo soneto. É assim, ó. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma.
e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Já vejo corações. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. Os dois últimos tercetos dizem assim: de repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Sensacional. Meus irmãos, este texto, para a gente entender bem, nós precisamos lembrar qual é o contexto em que ele é escrito. O contexto é de um dos muitos amores de Vinícius, um homem marcado em sua história por muitos amores, por muitas poesias a pessoas importantes e especiais para ele. E num dado momento, então, em um dos seus relacionamentos, ele está no porto, enquanto a amada se distancia. E ele, então, começa a narrar que estava tudo bem, estava tudo feliz, estava tudo bênção pura. Mas, de repente, não mais que de repente, alguma coisa mudou. A história de amor teve que ser interrompida. A mulher que era amada e estava próxima, agora está distante. A saudade invade o coração do eu poético, daquele que escreveu na sua figura poética. E de repente, não mais que de repente, as coisas mudaram. As situações se agravaram. As dores fizeram morada. As dúvidas que outrora não faziam parte da sua vida, agora estavam presentes, latentes e doídas no seu coração. Olhar para o texto de Vinícius é entender que a nossa vida também tem um pouco dessa história do de repente, não mais que de repente. Pense comigo. Lembre de situações difíceis nas quais você esteve inserido e que de repente, não mais que de repente, surge uma ligação. Do outro lado, uma voz trêmula, nervosa. E de repente, não mais que de repente, o seu coração é invadido pela notícia dura. Choros, angústias. Estava tudo caminhando bem, até que de repente, não mais que de repente, o luto bate à porta da nossa casa. O laudo médico que nós não esperávamos se faz presente. De repente, não mais que de repente. O texto que lemos precisa ser compreendido, a despeito de você já conhecê-lo. Nós precisamos lembrar, entender um pouquinho do contexto. Vamos lembrar que Jesus estava ensinando e então uma mulher é surpreendida em adultério. Já fico eu a pensar, como assim alguém surpreendido em adultério vai só a mulher? Por que o homem não foi levado, uma vez que o texto do Levítico, no capítulo 20, no verso 10, diz que adúltero e adúltera deveriam ser apedrejados? Isso está com cara de questão de Enem, irmão, para Jesus. Isso está com cara de questão de concurso público. Isso está com cara de pegadinha. Porque ela foi surpreendida em flagrante adultério e o adúltero foi liberado. E ela é trazida à presença de Jesus, exposta no meio do povo, e diz: Jesus, é o seguinte, está vendo aqui? Foi apanhada em flagrante adultério. O que o Senhor diz? E nós precisamos entender o seguinte: o contexto do primeiro século não era comum de ser marcado por condenações por adultério. Exatamente isso que você ouviu. Os rabinos discutiam a respeito da forma do adultério, por exemplo. Foi um adultério com uma filha de sacerdote? Foi adultério com uma mulher casada? Foi um adultério com uma virgem prometida em casamento? Eles tergiversavam, eles conversavam em torno, mas não condenavam ninguém. Também era discutida a forma. Deve ser apedrejado, queimado, estrangulado.
De modo que eles discutiam num entorno e pouquíssimas eram as condenações por adultério. Somente para que os irmãos entendam, para que alguém fosse condenado por adultério, esta pessoa deveria declarar: eu sei o que estou fazendo, não me importo e assumo as consequências. Literalmente. Durante o adultério, alguém tinha que falar assim: olha, vocês são passíveis de apedrejamento, de morte. E a pessoa tinha que declarar exatamente estas palavras: eu sei e não me importo, eu assumo as consequências. E a partir daí, então, ele poderia ser condenado. Perceba, o quanto eram poucos aqueles condenados por adultério. E então, voltei à cena da prova, em que a mulher é exposta e colocada diante do Senhor como aquela que foi surpreendida em flagrante adultério. E aí, Jesus, o que o Senhor fala? Se Jesus fala, perdoa, ele seria acusado de transgredir a lei, porque a lei mandava apedrejar. Mas se ele fala, cumpra-se a lei, ele ia ser taxado de ser mais cruel do que a sociedade de sua época. Entende como era uma pergunta sem resposta, irmão? Se ele fala condena, ele está errado. Se ele fala absolve, ele está errado. E genialmente, ele se abaixa, começa a escrever. Ninguém sabe o que ele escreveu, irmão. Eu já ouvi pregação a respeito do texto que Jesus escrevia. Vamos parar. O texto só diz que ele se abaixa e começa a escrever. E o pessoal apertando, oprimindo. E aí, Jesus, como é que é? E ele, então, se levanta, fala: vamos fazer o seguinte, então. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Eu fico pensando quantos de repentes, não mais que de repentes, esta mulher viveu. Ela estava em adultério, pecaminoso, equivocado, errado, no entanto, prazeroso para ela. E de repente, não mais que de repente, ela foi surpreendida. Mudou tudo no seu coração. Ela é exposta, acusada. Ah, meu Deus, vou morrer agora. E de repente, não mais que de repente, mudou tudo outra vez. O Senhor fala: quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra. O pessoal começa a sair. Mas teve mais um de repente, não mais que de repente. Sabe quando foi? Quando ela começa a perceber que o pessoal vai embora e só fica um do lado dela. E ela pensa o que eu penso e o que você pensa. Que se eu sou Jesus, meu irmão, dou logo uma lição para ela. Eu convoco o conselho da igreja de Jerusalém. Apresento um documento. Mas Jesus não faz assim. Jesus fala com ela: filha, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela se diz inocente, frágil, inábil. Diz: Senhor, eu não sei, ninguém me condenou. E o Senhor fala para ela: então vai, minha filha, e não peques mais. Esse texto nos joga a luz com relação ao que é o Evangelho para mim e para você. Sim, nós temos vivido um tempo de religião e de irreligião. Vamos pensar um pouco sobre isso? Se por um lado existem pessoas que tentam enxergar o relacionamento com Deus como uma religião, ou seja, você precisa cumprir regulamentos, normas, leis, você tem que cumprir. Afinal de contas, você tem que ser apto para a salvação. E você então carrega um fardo pesadíssimo. Esta é uma compreensão equivocada do Evangelho. Isso é religião, isso é legalismo. Só que, por outro lado, existe um outro aspecto que é o da irreligião. Ninguém precisa fazer nada, os pecados são relativos, está tranquilo, está favorável, eu faço o que eu quiser da minha vida, permaneço assim. E Jesus apresenta para nós o Evangelho da Graça, que não tem a ver nem com religião, nem com irreligião. O Evangelho é a terceira via, irmão. Se é que você me entende. O Evangelho não é nem aquilo que te oprime e nem aquilo que te faz viver relaxadamente. O Evangelho é a graça do Senhor. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é maravilhoso porque a gente começa a compreender que nada tem a ver conosco a salvação, só tem a ver com crer naquilo que o Senhor Jesus já fez e não naquilo que nós podemos fazer.
E é por essa razão que eu quero compartilhar com você, nessa noite, a respeito... Volta um pouquinho, filho. Volta um pocão, na verdade. Isso, o próximo agora. Implicações do Evangelho. Sim, nós não vivemos na religião nem na irreligião. Nós vivemos o Evangelho de Jesus. Vou tentar mais uma vez. Nós não vivemos nem a religião nem a irreligião. Nós vivemos o Evangelho de Jesus. Amém. Não tem a ver com a beleza dos seus olhos, não, irmão. Embora sejam bonitos, alguns. Eu sei que aquela irmã que gritou, esse púlpito está lindo hoje. Talvez não falasse isso outra vez agora. Me trate com misericórdia. Nós não vivemos nem na religião em que nós precisamos fazer alguma coisa, e nem na irreligião em que tudo está relativizado. Nós vivemos o Evangelho. E quais são as implicações do Evangelho? Eu quero olhar para esse texto e brevemente compartilhar com você quais são as implicações do Evangelho. Porque o Senhor Jesus, neste texto, presbiterianamente, fala 3 vezes. É muito presbiteriano. 3 vezes, irmão. E a gente vai olhar para cada uma das falas do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a primeira implicação do Evangelho é que o Evangelho gera para nós autoanálise. A primeira fala do Senhor é: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Presta atenção, irmão. Quando expõem a adúltera, quando se reúnem com pedras nas mãos, quando os fariseus apresentam esta mulher, o que eles estão fazendo é olhe para ela, com a intenção de olhem para Jesus, no sentido de vamos condená-lo. E o Senhor, poderosamente, soberanamente, extraordinariamente, genialmente, fala para nós assim: Evangelho nunca foi a respeito de olhe para ela. Sempre foi a respeito de olhe para si. Olhe para dentro. Olhe para o interior. Olhe para o que você crê. Olhe para o que você fala. Olhe para o que você sente. Olhe para as suas atitudes. Olhe para você, irmão. O que acontece é que nós, pastores, aqui nas Américas não é assim, e também na catedral também não. Mas em outros lugares por aí, as pessoas vivem falando conosco a respeito de atitudes das outras pessoas. Nem aqui, nem na catedral. E quando as pessoas falam para nós, elas falam assim: pastor, para nós não, né? Para outros. Pastor, precisamos orar. Até aí tudo bem, irmão. O problema é o que vem depois. Precisamos orar por fulano. É um homem de Deus, maravilhoso, bonito, gente boa. Você pode ter certeza que vem um mais depois de sair. Mas o que acontece, queridos, é que nós temos uma tendência equivocada, perversa, distorcida pelo pecado. Em cada um de nós é a essência adâmica, que nos faz olhar para o outro, tentando achar no outro aquilo que seja um motivo para que nós respiremos no nosso mar de pecado, entende? Se eu vejo o pecado de alguém e eu cresço no pecado dele, na verdade eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado comigo, eu quero me auto-justificar, eu quero respirar nesse mar de podridão. E o Evangelho do Senhor fala para mim e para você: vamos parar um pouquinho de olhar para o vizinho? Olhe para você, irmão. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Mas por que é tão complexo e tão difícil olhar para si, né, irmão? É porque olhar para dentro de nós, por vezes, dói. Porque aquilo que enxergamos, aquilo que vemos, por muitas vezes não caminha condizentemente com o Evangelho. Para os legalistas, moralistas, não interessa o que eu tenho dentro, o que interessa é como eu externo. Então eu estou com a mente toda perversa, com o coração cheio de ressentimento, mas o que interessa é que eu estou aqui com as mãos levantadas e chorando. Para aquele que é relativista, da irreligião, o que interessa é o que lhe faz bem. Então, se alguém pisou o meu pé e a sede de vingança me alivia essa mágoa e essa dor, então eu nutro essa sede de vingança.
E aí, então, o evangelho está longe de uma e de outra. E o evangelho de Jesus fala para você nessa noite, Igreja Presbiteriana das Américas. Sua sogra é complicada? Seu sogro? Seu pai? Sua mãe? Seu irmão? Seu vizinho? Seu patrão? Seu professor da universidade? Da escola? Eles são complexos? O desafio do evangelho não é não olhe para ele, não. É olhe para o seu coração. Olhe para você. A segunda implicação do evangelho está exposta aí, é a paz. A segunda fala do Senhor Jesus é assim, ó: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. É interessante que aqueles que no contexto estavam não podiam condená-la, porque eram perversos e pecadores. No entanto, o Senhor Jesus poderia condená-la, porque Ele é perfeito. Ele não conhece equívoco. Ele não sabe o que é mentira. Nele não há sombra de variação. E o Senhor fala para ela: eles não te condenaram, porque não podem. E eu não te condeno, porque eu amo você. A segunda implicação do evangelho é que, independentemente do passado que nós venhamos a ter, a cruz trata o nosso passado. Independentemente de você viver numa sociedade politicamente correta, em que você não pode expressar tudo aquilo que você pensa e nem mostrar tudo aquilo que você sente, pode ser que você esteja aqui carregando dores e mágoas e angústias e pecados e acusações as mais diversas. E talvez você esteja nutrindo tudo isso no seu coração, seja pela irreligião que faz você viver de qualquer jeito, seja pelo moralismo que oprime você. Só que a proposta do evangelho é a seguinte: você pode olhar para dentro de si, sabe por quê? Em Jesus nós temos paz. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A paz, irmão. Interessante como o diabo é apresentado na palavra de Deus de muitas formas, mas uma daquelas que tem muito a ver com esta questão da ausência da paz que nós encontramos no Evangelho de Jesus é que ele é o acusador. Eu quero crer que você já tenha vivido esta cena, seja você da Igreja das Américas, seja você que nos visita, seja você que já é de Jesus, você que já deu um passo na direção do Senhor em resposta ao seu chamado, seja você que está aqui visitando, trazido por um amigo, convidado por um irmão da igreja. Todos nós já vivemos esta cena. Aquela voz na sua consciência que diz: você? Eu sei o que você fez no verão passado. Aquela história de: lembra do que você fez com a sua esposa no domingo? E agora você está querendo levantar e orar? Não tenha dúvida, esta voz não é a voz do Senhor. Este não é o Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Este é o acusador, que fala para você: você é indigno. Você não vale nada. E começa a acusar a nossa consciência, como se nós valêssemos alguma coisa por aquilo que fazemos. Nós valemos pelos méritos de Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz, por amor a nós, para perdoar pecados. Nós não poderíamos viver corretamente, então Ele fez isso por nós. Você pode olhar para dentro de si, na perspectiva de que há perdão para a sua vida, irmão. Em Jesus,
Pastor, mas eu já usei drogas. Pastor, mas eu já me prostituí. Pastor, mas eu já tive relacionamentos homossexuais. Pastor, mas eu já fiz tudo que não presta. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Abrace pela fé do sacrifício, o derramamento do sangue dele e absorva esse perdão na sua alma. Nada há de condenação para aqueles que creem no Senhor. Resolvido, ponto final, acabou. E quando o diabo entrar numa de brincar, de apontar o seu passado, brinque de apontar o passado dele. Quando ele falar, você no verão passado fez tal coisa, e você olha para ele e diz, em nome de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás você foi esmagado na cruz do Calvário. Quando ele apontar o seu passado, aponte o passado dele, mas não apenas isto, aponte o futuro dele também. Ele já está condenado e ele vai arder eternamente no inferno. O diabo não é Deus no inferno. Ele não vai estar sentado num trono no inferno enquanto as outras pessoas sofrem. Ele vai sofrer também. Enquanto a nós, o que nos espera é a companhia eterna do Senhor. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Irmão, se há um lugar em que as pessoas pecam, esse lugar é seminário. Seminário é um negócio animado. Certa vez, um seminarista presbiteriano, tem que falar da classe. Seminarista presbiteriano, irmão, fez um daqueles, sabe? Um pecado daqueles que ele falou, essa aqui eu guardo no coração, eu tenho vergonha até de falar dele para mim mesmo, negócio feio. E aquele negócio foi corroendo ele, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Foi licenciado, foi ordenado. Num dado momento ele pensou, louvado seja Deus. Eu sou presbiteriano, lá na igreja não tem aquele negócio de revelação, que o pessoal olha para nós e entrega, entende? E aí ele foi ser ordenado, assumiu a igreja, e ele está lá pregando muito bem, e de repente ele vê uma irmã do cocão. Ele fala, Deus tem misericórdia de mim agora, que seja só uma visitante, papai. Acabou o culto. Aquela irmã com trejeitos pentecostais, fala para ele, pastor, meu marido se mudou, foi transferido no trabalho, e nós acabamos de chegar, não tem uma igreja da minha denominação aqui, e eu vou caminhar aqui com o senhor. Aquele suor gelado aqui, ó. Ele pensa, minha irmã, mas o que você fazia lá na sua antiga igreja? E ele fala para ela assim, ela fala para ele, pastor, lá na minha igreja, pela misericórdia, eu era do ministério de intercessão. Eu era chamada de irmã raio-x. Eu olhava para as pessoas e contava tudo. Naquele momento ele falou, Jesus, tem misericórdia, me cobre agora. E ele chamou a irmã para o canto assim, e falou, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu cometi um pecado muito grande, muito feio, muito nefasto, que me acompanha há anos. Eu não consigo viver em paz. Se a senhora falar com Jesus, ele fala a respeito desse pecado para a senhora. Ele falou, claro, pastor. Não tenho a menor dúvida. Eu vou orar pelo senhor essa semana. E pela misericórdia, Jesus vai falar comigo. E aquela semana, para aquele pastor, durou anos. E quando chegou o final do culto, ele pregou rápido demais, porque ele queria acabar o culto para poder falar com a irmã. E foi logo para a porta, e quando chegou à porta, falou, presbítero, segura aqui, eu vou levar essa irmã para lá, logo, antes que ela revele na frente de todo mundo. Né? E lá no cantinho, ele falou com a irmã, irmã, e aí? Jesus falou com você a respeito do meu pecado? E ela falou, sim, pastor, pela misericórdia. E o que ele falou a respeito do meu pecado? Ele mandou eu te dizer, pastor, que o senhor pode descansar no sacrifício do sangue dele. O sacrifício vicário dele. Aquela cruz era para o senhor. Mas ele resolveu amar você e perdoar você. O diabo não tem poder mais de te acusar. Sabe, irmãos, nós vivemos dias em que a paz que excede o entendimento, por vezes, ocupa todos os lugares, menos a nossa mente. Mas a primeira implicação do Evangelho é olhe para você. Mas quando isto for doído e pesado, olhe-se por meio da lente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda há uma última palavra do Senhor a esta mulher. A última implicação do Evangelho
é a implicação da transformação. Porque ele diz lá no finalzinho, vai e não peques mais. Veja, ele não falou, vai e seja perfeita a partir de hoje. Ele falou, vai e não seja mais adúltera. O pecado que você caiu, não caia mais. Viva de forma santa e reta, a glorificar o meu nome. Eu não te condenei, eu te absolvi para que você tivesse uma vida nova. A palavra do Senhor nos diz, por meio de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo, irmão. Uma implicação do evangelho clara, nítida, cristalina, é que nós somos chamados a uma vida nova, irmão. É outra vida. É outra forma de se relacionar. É outro jeito de pensar. É ser consertado pelo Espírito Santo todo dia. É buscar ser a cada dia mais parecido com Jesus. Você parece com quem, irmão? Coisa boa é ver os filhos da gente. Minha filha sou eu, irmão, de trança. Deus fez um milagre, apesar de ser parecida comigo, é linda. O menino puxou a mãe, graças a Deus. Lindo. E é como é especial a gente se ver neles. Esses dias, Guilherme, rebatizado por ele mesmo como Tetei Porpino é o apelido dele, Tetei estava dormindo do mesmo jeito que eu. Sabe? A mesma posição. Isso é inevitável. Filhos parecem com pais. Você parece com quem? E eu não falo da paternidade terrena. Eu estou falando da proposta do Evangelho que nos leva ao lugar de mudança, de transformação. A esta mulher não poderia mais ser empenhada a palavra de adúltera. Não caberia mais a acusação nesse sentido. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Meu irmão, não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho sem confronto. Esqueça esse evangelho relativista que diz pode vir e pode ficar do jeito que você está. É assim mesmo. Isso é irreligião, irmão. Isso não é evangelho. Mas também esqueça aquele evangelho que coloca você com uma carga nos ombros, como se você tivesse que galgar, alcançar, conquistar a sua salvação. Esqueça isso. O evangelho de Jesus é a transformação por meio do Espírito que habita em nós, e isso é de dentro para fora. Você tinha um rosto fechado, não ria para ninguém, e agora você brilha à luz de Jesus. Você tinha um coração rancoroso, maldoso, perverso, egoísta, e isto vai sendo tratado pelo Espírito Santo. E o Senhor diz, continua dizendo para mim e para você, meu filho, vai e não peques mais. Minha filha, vai e não peques mais. Abandona essa maldade do seu coração. Como é difícil, né, irmão? Como é complexo. Mas quando nós cairmos neste propósito, nós temos um advogado que intercede por nós na presença de Deus o Pai. Eu quero, caminhando para o final da nossa reflexão, dizer que talvez, de repente, não mais que de repente, você esteja agora com o coração pesado por um equívoco, por um pecado, por um percalço da vida. Talvez você esteja sendo acusado pelo diabo ou pela sua própria consciência. Em razão do seu passado, em razão do seu jeito de ser, em razão do seu jeito muito grosseiro por vezes, maldoso por outras, egocêntrico. A proposta do Evangelho é exatamente esta: olhe para você. Não olhe para alguém que está do seu lado agora, não. Agora olha para você. Mais uma vez, olhando-se, perceba que você não tinha condições de ser salvo.
Assuma para você que você está longe desse padrão, mas que em Jesus a sua vida foi transformada. A paz com Deus, por meio do sangue remidor de Jesus Cristo. Essa história é verdade, irmão. É isso que me coloca de pé. Eu tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E abraça a proposta de mudar. Se você é um péssimo marido, muda. Se você é envolvido com crises no seu casamento, fruto de mau testemunho, de adultérios, de mentiras, para. O vai e não peques mais toca todas as áreas da vida. Se você é egoísta, egocêntrico, como se o mundo girasse ao seu redor, para. O nosso foco é o Senhor Jesus. Ele é o centro. A proposta do Evangelho é essa. Não existe Evangelho sem mudança. Se você compreendeu tudo isso, é porque de repente, não mais que de repente, o Espírito Santo ministrou isso ao seu coração. Se você compreendeu assim, sabe? Eu sou feio por dentro. Só posso ter perdão em Jesus. E eu preciso dele para mudar. Se você entendeu isso, de repente, não mais que de repente, foi porque o Senhor, por misericórdia, tratou você. E eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Um tempo de maturidade. De gente crente. De gente séria. De gente que não está nem na religião, nem na irreligião. De gente que foi alcançado pelo Evangelho. Olhe para o seu coração aí. O que está pesando aí? Uma resposta mal dada? Um mau testemunho? Uma mentira? Uma mágoa fruto de uma traição, de uma violência? Olhe para o seu coração. E entenda que há da parte de Deus perdão em Cristo Jesus. Mas há o desafio de você sair de onde você está e nunca mais voltar a esse lugar. O vá e não peques mais é para você.